Bom, eu sou Jorge Luiz Martins, estou com 66 anos hoje. Comecei minha trajetória política na Pastoral Operária, na Igreja de São Benedito. E em 82 ganhamos o Sindicato Sapateiro, né? Em 83 ajudamos a fundar a CUT, né? Que eu fui dirigente do Sindicato Sapateiro, depois da CUT, enfim. Uma longa história de luta. Hoje tenho uma participação, sou presidente da Comissão de Justiça e Paz aqui de Franca e tenho lutado aí pela justiça social até hoje, né? Meu compromisso é um pouco esse hoje. E como que foi você começar a trabalhar, como foi a tua vida profissional nos sapateiros e depois tua chegada na Pastoral Operária, que acho que foi um embriãozinho ali, né, dessa chapa 2 aí, né? Então, eu comecei a trabalhar de sapateiro em 72, né? Trabalhei em grandes empresas em Franca. E 72 até 81, onde nós começamos a participar do grupo de jovens. E conheci, então, Valdemar Rossi, que era um líder operário metalúrgico de São Paulo, que nos convidou para ingressar na Pastoral Operária. Era um período de grande retomada das oposições sindicais, da luta pelo fim da ditadura, etc. Isso em 80. Em 82 nós já conseguimos montar a chapa e ganhamos, já na primeira eleição que disputamos, o Sindicato Sapateiro. Aí começou toda uma trajetória com esse perfil e esse compromisso sindical. Ainda na Pastoral Operária, lá na Cabana São Benedito, como é que foi esse movimento ali, assim? Como é que foi possível ter uma pastoral e dali sair uma chapa tão combatida? Lá tinha um padre, tinha dois padres, né? Primeiro o padre Juca, né? E depois o padre Jerônimo, que era muito compromissado, né? Muito ligado à teologia da libertação e muito compromissado com essa luta por justiça. E montamos esse grupo lá, juntamos com outras pessoas que na realidade nem cristãos eram, mas que se juntou, que a igreja era um espaço da gente poder debater na época, um período muito difícil de perseguição política, ditadura militar. E a partir dali nós começamos a refletir a importância de montar essa chapa. E 2 anos depois nós já tínhamos conseguido montar essa chapa. Então foi um período que tínhamos reuniões semanais, né, de reflexão, de ajuda, de discussão. Eram reuniões, obviamente, quase clandestinas. As viagens que nós fazíamos, quem dava dinheiro para nós era o bispo Dom Jorge Silva Matos, que dava meio escondido esse dinheiro, porque mesmo dentro da igreja havia muita perseguição, né, a quem ajudasse os comunistas, né, ou esse pessoal que se contrapunha à ditadura militar. E assim foi, quer dizer, nós fomos ampliando o nosso apoio, tendo relações com pessoas que deu formação política de economia, formação política sindical, né? Como o núcleo do 13 de maio, né? O Reconstrução e outros. E isso serviu de base depois para essa cultura sindical combativa, né? Que nasceu a partir de Franca, e aí explodiram também as greves em São Bernardo do Campo, no restante do país, e acabou criando um momento forte, né, de retomada dos sindicatos, de formação da CUT e dessa cultura, né, combativa, em defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores. Né, a luta pela redução da jornada de trabalho, por um salário mínimo decente, por aumento real, por condições dignas de trabalho. Enfim, um momento muito intenso da vida sindical. Era muita efervescência política sindical naquele período, né? Jorge, sobre ainda a chapa 2, depois acho que a gente sai andando um pouco aqui, até é sugerido a gente ir até lá e voltar, porque voltando a gente pega aqui também de fundo a capelinha, porque esse espaço é um espaço simbólico, é um espaço muito importante de luta. Mas sobre a chapa 2 ainda, né? Eu pesquisei um pouco a época, né? Já tinha até te entrevistado. Eu lembro que ninguém botava fé que era possível derrotar, era o Cristiano, né? Que era presidente do sindicato.
ligado, já tinha sido ligado ao PTB lá atrás, enfim. Era um sindicato que a gente chamava sindicato de carimbo mesmo, né? Não fazia luta, não fazia mobilização. Como que foi o processo da eleição que culminou com a vitória, assim? Que é isso, ninguém botava fé e de repente... Na verdade, o que ajudou muito foi esse trabalho clandestino, né? E a gente tinha, através desse trabalho na igreja, através da pastoral operária, nós estabelecemos contatos com muitas pessoas de dentro das fábricas. Então acabou sendo uma surpresa. Quando nós apresentamos a chapa, era uma chapa bem representativa, né? Tinha gente, trabalhadores de várias empresas grandes. Alguns, inclusive, nem tinham uma tradição de participação, mas acabaram entrando para ajudar, de alguma maneira, a tentar restabelecer um sindicato de minimamente confiança. Infelizmente, naquela época, o trabalhador tinha até medo de ir ao sindicato. Por quê? Porque ele chegava ao sindicato, a hora que ele chegava na empresa, a empresa já estava sabendo que ele foi lá fazer a sua reclamação ou reivindicar alguma coisa, e obviamente era demitido. Então, essa era a situação, esse era um cenário. Então, quando nós apresentamos e pusemos a cara a tapa e falamos, agora nós vamos para as portas de fábrica para lá, que nós temos que mudar e nós temos a chance, e que eles que vão decidir, então isso criou uma força imensa, né? Eu não lembro exatamente o percentual da nossa vitória, mas foi uma vitória expressiva, incontestável, né? Então, nesse sentido, para nós não foi surpresa, porque o grupo, os trabalhadores queriam mudança. Obviamente que tinham medo de mudar, e até de votar e ser demitido, mas nós conseguimos superar isso com muito trabalho de base, boletins, assembleias na porta da fábrica, mesmo na época da eleição. E para nós não foi surpresa, quer dizer, se foi uma surpresa para a cidade, nós tínhamos muita noção que nós teríamos condição de derrotar, como fizemos. E foi uma grande festa, né? Porque aí vieram apoio de São Paulo, porque aí nós já tínhamos toda uma articulação política de apoio. Então veio gente de São Bernardo, de São Paulo, o povo de Santo André, do restante do país, o pessoal da oposição sindical metalúrgica, do MOSP de São Paulo, que nos deu grande ajuda, né? Então, nós entramos para ganhar, ganhamos e levamos, né? Quer dizer, não teve como contestar a nossa vitória. Então, foi um momento bem importante na história de Franca. Ô Jorge, queria que você falou um pouco aí da trajetória sua, da montagem da chapa. Eu queria que você falasse como foi a experiência de assumir o sindicato, os trabalhadores que estavam fazendo oposição, né? E quais foram os desafios iniciais que vocês encontraram ali? Bom, os desafios eram muitos, porque nós não tínhamos nunca administrado uma entidade do tamanho do Sindicato Sapateiro. Então, para tomar pé da situação, né, da situação jurídica, política, etc. Mas isso foi muito rapidamente superado, né? E o grande desafio que nós tivemos no primeiro momento foi filiação. Tanto é que nós conseguimos, já nos primeiros meses, mais de 2.000. O nosso sindicato chegou a ter 14.000 trabalhadores filiados. Então, na primeira semana que a gente saiu filiando, nós já conseguimos quase 2.000, subiu para 5.000, 10.000, chegamos a 14.000. Então, esse é um grande desafio. O segundo desafio era levar os trabalhadores que tinham mudado, e agora nós íamos levar a ação sindical a sério, essa luta que nós havíamos comprometido. Então, começamos a fazer as assembleias. Né? Fizemos as assembleias, a gente fazia uns cartazinhos de manuscrito mesmo, pendurava nos postes, perto das fábricas, levando, porque a situação financeira era muito pequena, e começou a juntar trabalhadores, né? Juntar trabalhadores nas assembleias, tanto é que nós tomamos posse em 82, meados de 82, já em 83 nós já fizemos uma grande campanha salarial. Já em 83, nós fizemos uma primeira ensaio de greve geral, na época, creio que é o Plano Cruzado 1, coisa do tipo. Já em 84, nós fomos caçados numa assembleia que juntou milhares de pessoas. Inclusive, nessa praça, nós fizemos assembleias e a diretoria tinha sido caçada. E no dia da assembleia, para aprovação do acordo, que nós tínhamos sido caçados, foi ali na Capelinha.
tem um campo de futebol ali, bem ali. Nós fomos caçados por Murilo Macedo, né? Era ministro do Trabalho. Então nós fomos, obviamente, uma das últimas cassações da ditadura. A ditadura militar, na época, já agoniava e os trabalhadores já em efervescência de participação. Haja vista que essa praça aqui juntava 10 mil trabalhadores, quando não mais, ela lotava de trabalhadores. Para ouvir o sindicato, encaminhar, tinha os comandos de greve, né, nessa região da Avenida, da Santa Cruz, da Estação, vários comandos de greve do Distrito Industrial, e esses comandos de greve paralisavam a cidade. E paralisava mesmo, não tinha conversa, né? E, obviamente, desse tempo, surgiu melhores salários. Hoje ainda tem uma abono escolar que depois espraiou para o Brasil inteiro. Foi a primeira conquista nossa aqui, né? É muito interessante isso, né? Que uma das reivindicações era que os empresários têm que pagar um valor para os funcionários comprar o material dos seus sítios, para garantir, porque era muito difícil a situação. Então essa foi uma das primeiras conquistas. Nós conquistamos já em 1985 a redução da jornada de trabalho aqui para 44 horas semanais, que só foi aprovado depois em 88 na Constituição. Então aqui em São Bernardo foi um dos primeiros lugares que teve essa conquista. Então eram conquistas sociais fortes e que isso, obviamente, quer dizer, o sapateiro era muito valorizado à época, né? O salário dos sapateiros, os direitos dos sapateiros, o respeito aos sapateiros era muito respeitado em função disso. Por quê? Porque o nosso sindicato nem piscava, não vacilava em exigir esse direito. E, obviamente, que isso tinha uma credibilidade muito grande. Por isso que enchia de gente. As pessoas acreditavam no sindicato. As pessoas eram o sindicato. Entende? Então, tinha um trabalho de organização local, um trabalho muito grande. Nós tínhamos formação política para os trabalhadores. Nós tínhamos uma política de CIPA muito grande. Então, geralmente, as CIPAs, além da fiscalização das condições de trabalho, de saúde do trabalhador dentro da fábrica, as CIPAs serviam quase que como uma comissão de fábrica, né? Ela tinha um contato direto, tinha mecanismo de consulta, de debate direto. Então, as CIPAs também foi um processo muito intenso de construção e de ajuda nesse processo. Então, foi um processo muito intenso e um processo que ficou conquistas históricas importantes. Haja vista que até hoje, às vezes a gente encontra muitos trabalhadores ainda da minha idade, etc., que falam, puta, estou com saudade daquele tempo, né? Por quê? Porque depois com o neoliberalismo, o desmonte, a reestruturação produtiva, obviamente que acabou diminuindo. As reformas trabalhistas que desmantelaram o papel do sindicato, então tudo isso obviamente que trouxe um grande prejuízo. Então os sindicatos hoje não perderam a força porque queriam perder a força, perderam a força em função dessa ofensiva neoliberal, dessa ofensiva do capital sobre os nossos direitos, que acabou, enfim, enfraquecendo os sindicatos, né? Então a luta hoje é bem mais complicada nesse aspecto. Por quê? Porque as categorias hoje desmontaram, as empresas terceirizaram, as empresas fecharam e criaram terceirizações. Então tem empresa que não existe mais e ainda vende sapato. Por quê? Porque terceirizaram, quarteirizaram a produção. E isso, obviamente, que trouxe um prejuízo grande. Tanto é que os salários hoje são bem mais desvalorizados, o direito de ser respeitado, entende? Mas é uma luta permanente a ser retomada, né? a ser trazida de outras formas hoje, né? Esse desafio que você trouxe aí dessas reformas, infelizmente, né? Que a gente viu, eu falo sempre, eu nunca vi alguma reforma que trouxe melhoria para a condição de vida do trabalhador, previdenciária, mesmo nos governos do PT, inclusive, né? Na verdade, são contra-reformas. São contra-reformas. Não são reformas, porque quando você pensa numa reforma, você pensa para melhorar. Quando o Estado hoje fala em reforma, é para realmente tirar, né? Quer dizer, essa última do Temer foi a gota d'água, né? Que criou várias situações muito difíceis, né? Para os trabalhadores poderem acessar hoje a Justiça do Trabalho. E mesmo terceirização que você trouxe, porque eu lembro, aqui é uma luta histórica contra a terceirização. De repente se aprova
a terceirização restrita até da atividade fim. E tem uma coisa importante também, já que estamos fazendo um documentário para registrar. Franca fez a primeira grande luta contra o trabalho infantil, né? Através da Unicef, com a nossa assistente social Raquel Benedetti, né? Uma grande amiga nossa. Nós fizemos uma pesquisa e fomos para cima, né? Fomos para cima. Hoje ainda existe, mas hoje é residual. Mas na época dos anos 90, era criança trabalhando em todo lugar. Então nós fizemos uma grande luta, né? Enfrentando empresários, enfrentando a sociedade, né? Que dizia o quê? Não, mas criança tem que trabalhar, ele vai ficar onde? Como se não tivesse outro lugar, né? Na escola, praticando cultura, lazer, enfim, viver a vida de criança. Então, a primeira campanha Lugar de Criança na Escola foi lançada aqui em Franca. Uma grande luta, uma vitoriosa luta, e que obviamente depois espraiou isso por todo o país. E hoje tem uma luta, né, importante disso. Então, esse sindicato, ele foi protagonista de grandes batalhas, né? Nesse período que eu estou te falando. Isso não é vanglorismo, não, mas é registro histórico, né? Essa praça, né? Quando a ditadura ocupou aqui, caçou a diretoria, eles jogaram bomba dentro da igreja ali, né? Existia aqui um frei chamado Frei Xavier, é vivo até hoje. Ele abriu as portas da igreja para os trabalhadores se abrigar lá dentro. Haja vista a brutal repressão que ocorreu nesse local aqui, né? Com bombas para todo lado, de gás lacrimogêneo, etc, né? Mas os trabalhadores enfrentavam, né? Então, se você for em algumas fábricas que ainda tem aqui, tem lá as grades. Por quê? Porque da mesma violência que era usada com os trabalhadores, eles respondiam na mesma moeda, né? Era bomba de lá e pedra daqui. Então, não tinha esse negócio, não. Quer dizer, né? Foi um respeito de luta mesmo. Quer dizer, não, na época não respeitavam porque respeito. Não, respeitou pela imposição da luta e da organização dos trabalhadores. E disposição, né? Nós tivemos greves aqui que, infelizmente, tiveram centenas de demissão. E depois acabava a greve e tinha que renegociar tudo, as condições, reintegrar, etc. Mas vários diretores nossos foram demitidos também, de justa causa, perseguidos. Mas era uma determinação irreversível, era uma luta necessária para a época, né? Então, e até hoje né? Quer dizer, as condições de trabalho dos trabalhadores hoje estão numa condição retroagiu, né? O direito, não só em Franca, mas em todo o país houve um retrocesso muito grande, né? Da legislação, do direito, das convenções coletivas, né? Infelizmente hoje é muito difícil a luta sindical. E aqui esse espaço específico aqui, Jorge estava comentando, né? O que isso aqui você acha que representa para a história de luta da cidade e como que isso aqui foi escolhido um palco para essas assembleias que eram tão massivas, assim, impressionantes? Geralmente a gente fazia assembleia aqui nos finais de semana, né? Quando tinha grandes assembleias, porque o espaço era mais arejado. Lá na Padre Anchieta, em frente ao sindicato, não cabia, né? Então a gente escolheu aqui a capelinha, primeiro que é uma região de operários, né? E segundo que o acesso é fácil. Então nós escolhemos aqui. Nós realizávamos os grandes 1º de maio aqui também, né? Então 1º de maio para nós era uma data sagrada, né? Quer dizer, por quê? O significado do 1º de maio tem a ver com a luta de 1886, dos enforcados de Chicago por causa da greve. Então, 1º de maio para a gente não tinha arrego também. Várias vezes nós tivemos que fechar a fábrica que estava trabalhando em 1º de maio. Por quê? Porque o 1º de maio para nós, para mim ainda é uma data muito sagrada, né? Por quê? Porque vem do sacrifício dos trabalhadores, né? Eu sempre falo, se os trabalhadores hoje têm uma regulamentação da jornada de trabalho, a gente deve dar graças a esses que lutaram desde lá de 1886, antes daquele período, e acabaram estabelecendo esse direito, né? Então, se hoje tem uma regulamentação, nós devemos a esses antepassados,
né? Obviamente que aos que lutaram também nessas décadas, mas essencialmente a esses lutadores lá, né, do século passado, né, dos séculos passados. Acho que você estava se apresentando ali, mas você até foi modesto e humilde. Você nem comentou, né? Você foi vice-presidente da CUT, né? Ah, sim. E aqui acho que tem uma outra luta que é pouco comentada em Franca, que alguns acham que foi uma derrota. Eu entendo que foi uma luta, que foi a primeira grande experiência brasileira de uma empresa gerida pelos trabalhadores em autogestão. Exatamente. Que foi a Maquerle. Eu queria que você falasse um pouco, depois até rebateu na Associação Nacional de Trabalhadores de Autogestão, que você também coordenou. Isso, a Maquerle foi um fato muito interessante. Eu era funcionário do Sandro, fui funcionário do Sandro e fui funcionário da Maquerle no ano de 74. Ainda era do Kerlakian, era aqui na avenida, quase em frente à atual fábrica. E o grupo Sândalo assumiu a Maquerle e resolveu fechar a Maquerle. Isso em 91, nós estávamos num período muito difícil. O Collor havia aberto a economia de uma maneira que quebrou grande parte das empresas de calçado e parte das empresas de confecção no Brasil. Porque nós estávamos competindo o quê? Com a China, Taiwan, a Ásia e outros países que têm uma desregulamentação também bastante grande. Pois bem, quando eles decidiram fechar a Maquerle, nós vamos saber por quê. Eles falaram, porque não está valendo a pena e não sei o quê. Mas tinha uma mão de obra altamente qualificada, tinha pedidos de exportação. Então estava fechando por capricho. Aí nós trouxemos em Franca um grande economista chamado Aparecido Farias, que era dos Químicos de São Paulo, que falou, por que a gente não faz uma auditoria? E ele se propôs a vir, o sindicato bancou. Durante um mês ele ficou fazendo auditoria e chegamos à conclusão seguinte, a Maquerle é viável. Né? E na época, era o Fleury, que era governador, nós falamos, nós precisamos de uma grana, pelo menos para capital de giro. O Fleury acabou dando um fundo perdido, um dinheiro que estava lá parado, e os trabalhadores da Maquerle assumiram. Eram mais de 400 trabalhadores. A Maquerle funcionou durante 5 anos em sistema de autogestão. Depois que resolveram fechar, não teve um processo trabalhista. Né? Resolveram porque não chegaram a um acordo ou entendimento de continuar. Mas foi uma experiência maravilhosa. Então eu tive assim, a primeira eleição para a diretoria da Maquerle, dos diretores, tinha 48 candidatos. Entendeu? No sistema que todo mundo podia se candidatar a ser diretor da empresa. Foi muito interessante, né? E teve a participação também, e foi importante, de uma pessoa chamada Carlos Zanarelli, que na época era gerente da Maquerle, era meio parente dos Brigagão, que era o dono da Maquerle, e ele resolveu assumir junto com os companheiros dele. Por quê? Porque não tinha perspectiva. Se aqueles 500 funcionários fossem demitidos, fosse fechada a fábrica, nós estávamos num período altíssimo de desemprego. E aí nos lançamos ao desafio, né? Eu acompanhei a Maquerle durante esse tempo todo, depois acabou surgindo uma expansão de experiência de autogestão, como você falou, com a Anteag e outros, né? Em São Bernardo, a Cicope e outros Cooper, né? Outras cooperativas, né? Fomos buscar experiências, né? Na época eu fui ao Rio de Janeiro, a Hamilton do Rio de Janeiro também estava com um processo de autogestão. Então fomos buscar experiências de como fazia. Vamos buscar informações de como nós poderíamos gerir, né? Eu talvez, hoje olhando para trás, eu acho que eu deveria ter ido para ajudar dentro da Maquerle. Mas é que era em 91, então eu estava na CUT, as greves na CUT, aí eu já tinha sido eleito para a CUT, eu estava às vésperas, eu estava na CUT estadual, tanto é que isso eu estou falando em 91. Em 94 eu fui eleito para a CUT nacional, para a Executiva Nacional da CUT. Então, não tinha espaço, entende, para mim ficar em Franca. Por quê? Porque o debate era nacionalizado, era internacionalizado. Então, enfim, na época as tarefas eram outras, né? Mas foi uma experiência fantástica, eu não tenho nenhum arrependimento de ter ajudado e participado junto com os trabalhadores desse período. Né? Tenho muito orgulho, tem vários documentários no Brasil hoje daquela época, dos processos de mobilização dos trabalhadores, da pressão junto ao Banespa na época. Porque o Banespa nós dizíamos o quê? Bom, vocês emprestam para empresários, vocês podem emprestar para trabalhadores.
Ah, qual garantia que nós temos? A fábrica. Todo o maquinário foi passado para os trabalhadores, né? Então foram 5 anos de uma experiência muito rica, intensa, e que está nos anais, né? Hoje serve um pouco de referência, de pesquisa para as pessoas. E hoje nós temos aí centenas, né? A própria economia solidária surgiu desse processo, né? Das experiências de empresas autogestionárias, da experiência da solidariedade entre os trabalhadores. Então foi um período muito interessante, né? De formulação, de vivência, de experiência prática mesmo, né? Desse processo. Então, você acabou lembrando isso, foi um processo muito interessante, muito interessante. E eu não tenho arrependimento nenhum, embora parte do sindicato sapateiro na época olhava meio de atravessado, e do movimento sindical, falava, pô, vocês vão virar patrão? Não, nós vamos virar dono da empresa. Nós somos dono, não tem patrão lá, né? Tanto é que nesse período todo não existia demissão. Quando um trabalhador não estava contente, fazia-se um acordo, dava todos os direitos dele, enfim. Não teve demissão e não teve processo trabalhista, entende? Que é uma fábrica de 500 trabalhadores que há 5 anos em processo autogestionário e não tem conflito dessa ordem de capital e trabalho. Então foi uma experiência muito rica realmente, foi boa lembrança. E aí, Jorge, meio que para finalizar, queria que são 2 questões. Primeiro, dos desafios que nós temos pela frente hoje, né? No mundo do trabalho, mas particularmente na cidade de Franca, né, com o operariado. Que Franca é uma cidade no interior de São Paulo, que não é uma cidade vinculada ao agronegócio, sim ao setor industrial ainda. E outro, um senso comum que se criou, que a Franca é uma cidade conservadora. A gente está tentando mostrar essas experiências. Como que você enxerga isso, a história de Franca? Franca é uma cidade conservadora ou não é? Na realidade, a cidade de Franca meio que despolitizou muito, né? Porque parou de ter esse debate, né? Debate de ideias, né? De ideológico, de ideias, de concepções de sociedade, de direito, etc. Então, essa despolitização, vamos dizer assim, essa ausência desse debate acabou levando o quê? Os debates fáceis entrando na sociedade. Haja vista que o Bolsonaro teve 70% dos votos aqui. Isso é um sintoma do quê? De uma cidade que parou de debater a vida real, né? Então passou a acreditar em promessas, em salvadores da pátria. Quer dizer, acabou perdendo esse sujeito, né? O protagonismo, os trabalhadores em especial, né? Deixaram de acreditar. Por quê? Porque as entidades sindicais, em sua ampla maioria em Franca hoje, são inertes, a ampla maioria, né? Com raras exceções honrosas e lutadoras, como os sapateiros, os municipais, mesmo o sapateiro. Os outros sindicatos são muito, né, sem ação política, de conscientização, de politização. Então eu te diria que o que falta hoje é um pouco de politização do debate. Politização, quer dizer, do contraponto, né? Mesmo a Câmara Municipal de Franca, totalmente inoperante para fazer um contraponto e um debate sobre o ponto de vista de ideias. Então eu acredito que seja mais isso, né? Porque esse conservadorismo que alega, obviamente, se você for olhar sob o ponto de vista eleitoral, você pode caracterizar, não, é uma cidade conservadora. Mas esse conservadorismo, na medida que você vai restabelecendo ou reconstruindo os laços de debate, né, do direito, né, dos trabalhadores, eu creio que isso reacende com muita... Como nos anos 80, é igual um caminho de pólvora, né? Por quê? Porque os trabalhadores, obviamente, que não estão contentes, né, com a sua situação social, com o seu salário, com as condições de trabalho dentro das empresas hoje, obviamente que não estão. O que acontece é que hoje também não tem referências de debate. Então, as pessoas olham para um lado ou outro, elas estão sozinhas. E isso dá uma sensação de impotência muito grande. Por quê? Porque se não tem sindicato, se não tem entidades de classe, se não tem entidades que fazem esse debate, você se sente na impotência. Nós estamos mais ou menos na situação dos anos 80, né? Sob o ponto de vista sindical, sob o ponto de vista de debate. Era despolitizado também, faltava esse debate político.
Então esse debate, obviamente, que vai ter que ser relançado. Aqui nós vamos ter que reconstruir. O momento é de reconstrução. Por quê? Porque vivemos uma derrota histórica grande. Né? Na minha percepção, existiu uma perspectiva interessante do governo Lula em 2002, mas nós sofremos objetivamente, enquanto classe, uma derrota importante. Né? Que foi qual a derrota? Do governar dentro da ordem, dentro da legalidade, não questionando o limite da institucionalidade. Isso foi uma derrota importante. Nós não podemos deixar de levar em conta isso. Né? Hoje, se olha o governo hoje, é um governo cercado de conservadores. Então, como é que você quer que uma população reaja se não tem o debate político? Né? Nem a nível nacional, nem estadual e, obviamente, nem aqui na base. Então, quando não tem essa polarização no bom sentido de fazer o debate político, prevalece oportunistas tipo Bolsonaro, que vem com o discurso salvador da pátria, usando Deus, família e pátria, né? Só faltou a marcha da família, né? Então, e que só não deu um golpe porque parte da população civil reagiu. Né? Se deu conta o quê? Que nós tivemos a um risco, a um triz de perder a democracia, embora uma democracia limitada, representativa, mas o que aconteceu em 8 de janeiro de 2024 expressa isso, quer dizer, a parte conservadora, os conservadores do país tiveram um passo de dar um golpe militar e de acabar com esse mínimo de democracia que nós conquistamos, com esse mínimo de direito social, uma vez que nós nunca conseguimos um estado de bem-estar social, mas o pouquinho de direito que ainda resta foi fruto dessa luta de anos, né? De décadas. Então nós tivemos um triz, então a despolitização do país, essa polarização desqualificada que existe no país hoje não interessa aos trabalhadores. Nós precisamos politizar isso, nós precisamos chamar o debate dos problemas reais da classe, que é a sua condição de vida, de trabalho, sua ausência de saúde, ausência de moradia, salários miseráveis, condições precárias de trabalho. Isso precisa voltar, Paulo. Nós precisamos restabelecer essa pauta. Né? Por quê? Porque aí os trabalhadores, nós temos que reavivar a memória deles, que só a luta vai conquistar isso. Né? Se nós ficarmos esperando de mão beijada que a classe empresarial, o grande capital vai nos dar direito, nós estamos perdidos, a causa está perdida. Então a nossa causa é o quê? Trazer novamente para a pauta os nossos direitos, trazer a pauta real. Né? E essa é a pauta real. Obviamente que a classe conservadora não quer isso, né? Quer ficar nesse debate. Né? É Lula, é Bolsonaro, é não sei o quê. Né? O maniqueísmo, né? O bem contra o mal. Não existe o bem contra o mal. Existe aqui o seguinte, os que desrespeitam os trabalhadores e seus direitos e aqueles que exploram os trabalhadores. E do outro lado, a classe que está alijada de qualquer processo. Por isso o grau tão alto de abstenção em eleição. A desesperança. Então nós precisamos esperançar a política. Né? Nós estamos fazendo esse trabalho de esperançar, apesar de toda a dificuldade, dizendo, olha, a política ainda é o caminho de transformação social. Independente do partido que você esteja, obviamente que é um instrumento importante. Né? Então, por exemplo, hoje eu participo de um grupo ligado à igreja. Nós não somos partidários, mas nós não somos apolíticos. Nós falamos da importância da participação, dos partidos que têm compromisso com as pessoas começar a prestar atenção. Por quê? Porque hoje ainda muitos trabalhadores votam no patrão que o explora e que desrespeita ele. Então, esse é um trabalho a médio, longo prazo. Tem que quebrar essa lógica de só partido, só participar de eleição. Né? A ampla maioria, inclusive o PT, infelizmente, hoje é um partido eleitoreiro, aparece 4 em 4 anos, perdeu a base completa, daí as dificuldades das eleições. Perdeu a base, perdeu o pé, que é o pé o quê? O chão da fábrica, as escolas, os bairros. Então, partido eleitoreiro nesse processo aí vai perder, não tem como ganhar. Por quê? Porque não tem trabalho de base, não tem mais o fomento da discussão, do debate. Então virou um partido comum.
né? Na minha percepção, né? Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque eu fui filiado ao PT até 2004, saí logo, ganhou o governo, que eu vi que ia ficar, né, com essa política de juros e de pagamento de dívida com os direitos de limitação do investimento social em detrimento do grande capital para pagar juros da dívida. Aí nós saímos no fórum de 2004 em Porto Alegre, eu e mais 100 pessoas, entre economistas, políticos e personalidades, né? Então, e estamos reconstruindo, quer dizer, hoje eu estou militando na base no sentido de estar fazendo um debate social, da importância do direito social, dos direitos humanos, que o Brasil perdeu muito essa capacidade de discutir direitos humanos, né? Então, acho que tem que repensar a agenda também, entendeu? A classe trabalhadora hoje não é o mesmo perfil da classe dos anos 80. Né? Hoje é terceirizado, prestador de serviço, quer dizer, ela diluiu em vários processos. Então tem que repensar da mesma forma que nos anos 90 nós tivemos que compreender ou reaprender a caracterizar o neoliberalismo, o desmonte. Hoje também nós temos que reorganizar essa pauta, reorganizar a agenda.